Falar agora sobre os desdobramentos das manifestações e das invasões aos prédios dos Três Poderes em Brasília no último domingo, porque os presos no Distrito Federal após ataques aos Três Poderes deverão ser transferidos para os estados de origem. Uma novidade nesse caso, e a gente volta a Brasília então, ao vivo. A Berenice Leite tem mais informações pra gente. Essas pessoas presas estão aí atrás de você, né, Berenice? Aí no ginásio da Polícia Federal, reclamando bastante, inclusive, das condições em que está se dando essa prisão, mas agora eles serão enviados para os estados de origem, é isso? Conta pra gente, Berenice. É isso, Vitor. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, eu falo direto aqui do batalhão operacional da Polícia Militar, onde está preso o Anderson Torres. Ele é investigado, inclusive, por ter sido omisso, negligente nessa invasão. O total, o balanço da polícia em relação ao número de presos em fator aí desta manifestação que terminou em atos de vandalismo, hoje é de 1.418 presos. E essa questão de transferência, né, porque foram identificados pelo menos 10 estados onde essas pessoas estavam aqui na capital federal no dia da manifestação e deveriam então voltar para seus estados de origem, até mesmo para desafogar o sistema prisional aqui em Brasília, que atualmente sofre uma superlotação. No presídio masculino, por exemplo, o presídio na Papuda, a capacidade é de 1.176, haviam 1.176 vagas e hoje abriga 2.139 pessoas. Essa decisão de transferência foi um pedido, inclusive, da governadora em exercício, Celina Leão, até porque Ibanez Rocha, que é o governador, de fato, foi afastado. Também uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes no sentido de intervir na segurança. Eles acreditam que as forças policiais acabaram facilitando essa entrada dos manifestantes. Já na penitenciária feminina, a situação de superlotação não é diferente. 1.028 vagas, esse era o número até a semana passada. Com as prisões dessas pessoas que estavam no quartel-general de Brasília e foram levadas para a Academia da Polícia Federal e também aquelas que foram presas em flagrante no domingo mesmo, né, há uma semana atrás, a capacidade aí de 1.028 subiu para 1.148 pessoas. Então, 100 pessoas, 100 mulheres a mais acima da capacidade. A governadora Celina Leão, em exercício, disse que tem o interesse em fazer sim, até mesmo para desafogar o sistema penitenciário aqui do Distrito Federal, como também para que essas pessoas fiquem mais próximas de suas famílias. Agora, com relação à promotoria, como ela vem agindo, as audiências de custódia continuam. Porém, essas pessoas já estão no presídio, como eu relatei a vocês. Então, as audiências de custódia acontecem pelo menos até amanhã, né? A gente tem informações de algumas fontes, alguns advogados nos passaram que elas acontecem de forma online. A promotoria, inclusive, tem convertido praticamente todas essas prisões em flagrante para prisões preventivas. Apenas pessoas em condições humanitárias, mulheres grávidas, pessoas com algum tipo de comorbidade, essas sim estão sendo liberadas por estas questões. Mas eu apurei aqui com algumas fontes que já houveram alguns casos em que os advogados conseguiram um alinhamento com o pedido aí da promotoria. Ambos concordam na conversão do flagrante em medidas cautelares alternativas, que seria uma prisão domiciliar, uso de tornozeleira. Então, já existe aí esse alinhamento por parte de alguns advogados com a promotoria, que antes estava bem incisiva nesse caso, convertendo todas as prisões em flagrante em preventivas, Vitor. Agora, Berenice, ainda sobre as invasões de domingo passado, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se manifestou também sobre os danos aos prédios públicos aí de Brasília, né? Exatamente. Na semana passada, o Ministério da Cultura, né, a ministra Margarete Menezes, juntamente com o novo presidente do IPHAN, que agora está à frente para poder, com essa missão, na verdade, de instaurar o patrimônio público, muita depredação, né, a sede dos Três Poderes ficaram realmente bem destruídas, os imóveis, aliás, os móveis, né, a vidraça, muita quebradeira mesmo. Bom, e nesse relatório,
eles constataram que os danos são reparáveis, né? Pelo menos 6 espaços nos edifícios que eu relatei, nos edifícios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, também no Museu da Cidade, no Espaço Lúcio Costa e na própria Praça dos Três Poderes. Os danos são reparáveis, mas isso vai custar caro aos cofres da União, Vitor. A troca de vidros, né, e também os reparos nas portas e nos pisos, inclusive, já começaram. O problema são as obras de arte, né? Especialistas dizem que é preciso uma técnica, toda uma técnica para recuperar esse tipo de obra que, claro, detém aí cuidados mais particulares, digamos assim. E o prejuízo estimado, principalmente ali na área de visitação, né, ali no Palácio do Planalto, por exemplo, até porque ali existem obras da época de construção de Brasília. Esse aí é o ponto mais delicado nessa área de visitação. São várias obras de arte, algo que tem que ser recuperado para ficar exatamente como era, né? Então, esse prejuízo já está estimado em pelo menos 8,5 milhões de reais, Vitor. Ok, Berenice Leite, obrigado mais uma vez, Berenice, pelas informações ao vivo com a gente nessa manhã de domingo, direto de Brasília. Bom trabalho e até já, Berenice.